E por que nós temos tanta resistência às vezes? Tem uma série de questões que nós podemos questionar. Nessa aula eu quero falar sobre alguns mitos do senso comum, né, que a gente escuta no dia a dia, que podem também nos fazer adotar uma perspectiva mais resistente à ansiedade e piorar as coisas. Combater mitos sobre a ansiedade nos ajuda no processo tanto de aceitação quanto de reconhecimento e mais lá para frente quanto de busca de suporte, busca de ajuda, adoção de estratégias que sejam produtivas para lidar com ela. Então, vamos dar uma olhadinha no primeiro mito. A ansiedade é apenas coisa da cabeça de quem não tem o que fazer. Aquela história de oficina vazia, né? Se arrumasse uma ocupação, não estava pensando bobagem, blá blá. E a realidade é muito diferente. Isso aqui é pura mentira. A ansiedade não é apenas uma questão de mentalidade ou falta de força de vontade. É uma condição real, frequentemente envolvendo uma combinação complexa de fatores biológicos e psicológicos e ambientais. Além disso, é muito comum que a ansiedade acometa pessoas que são muito ocupadas, que trabalham muito, que têm uma rotina muito intensa e têm diversas responsabilidades profissionais, acadêmicas, sociais, familiares. Então, dizer isso que a ansiedade é coisa de quem não tem o que fazer não faz sentido nenhum. Às vezes são pessoas que têm muito a fazer, que justamente isso que está esgotando e acabando com elas. Então a gente precisa rebater esse tipo de mito. Mito 2. Pessoas com ansiedade devem ficar longe de qualquer situação estressante. Então, eu tenho como colocar as pessoas numa redoma de cristal. Se o meu filho demonstra que tem tendência a um transtorno de ansiedade, eu preciso evitar qualquer embate, qualquer conflito na minha casa, qualquer mínimo estresse que ele passe. Isso também é um mito. O estresse faz parte da vida e é impossível a gente não ter situações desafiadoras. Evitar situações estressantes pode, a longo prazo, amplificar e perpetuar a ansiedade. As terapias modernas muitas vezes incluem métodos como exposição gradual a tais situações. Então, a gente até utiliza a exposição a situações estressantes para ir vencendo a ansiedade. A questão é o como fazer, né? Com suporte, na terapia, com planejamento, etc. Isso é uma forma de lidar. Mas a gente não tem como não viver. Eu estava aqui lembrando, esses dias eu estava assistindo Procurando Nemo com a minha filha. E me lembro de uma fala assim, né? Eu acho que é a Dory que fala pro Marlin sobre o Nemo, né? O Marlin é o peixe que é o pai do Nemo. Pra quem não viu o filme, por favor, né? Vão assistir, vão tirar esse atraso. Então, o Marlin, que é pai do Nemo, ele passou por uma tragédia familiar, né? Isso não é spoiler, tá bem no início do filme. E ele acaba adotando uma postura super protetora com o Nemo. E aí ele para e fala pra Dory que ele não quer que nada aconteça com o Nemo. E ela fala: poxa, mas se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Ou seja, e a vida? Né? A gente precisa passar por situações de risco, por situações estressantes, a gente precisa ser desafiado, a gente precisa passar por conflitos, a gente tem porque do contrário, é uma vida sem desafios, sem significado, sem experiências, e é uma vida muito triste, não é mesmo? Então, a gente não tá aqui buscando eliminar o estresse da nossa vida. A gente pode, sim, minimizar. A gente pode evitar que a gente se coloque numa furada. A gente pode ver que em algumas situações, bom, isso aqui não vale a pena o estresse que eu posso passar. Mas agora, evitar o estresse, evitar o desafio, evitar o conflito a todo custo, não vai ser saudável para ninguém. Mito 3. Se eu ignorar a ansiedade, o tempo vai cuidar da situação. Realidade. Sem tratamento adequado, a ansiedade frequente e intensa pode piorar com o tempo e levar a complicações adicionais, como depressão, transtorno de saúde física, né, outras questões que podem ir piorando o quadro. Ignorar a ansiedade é um convite para realmente ter um momento de explosão, de crise intensa, de pânico, enfim, que vai ser muito mais sofrido, muito mais doído de lidar. Nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. A gente precisa parar de ignorar os sinais que o nosso corpo nos dá, os sinais que a nossa cabeça nos dá que nós não estamos bem e realmente acolher esse sentimento. Mito 4. Medicamentos para ansiedade e terapia são para gente louca. Esse mito
parte de um estigma muito antigo e ultrapassado que associa tratamento de saúde mental a uma falha pessoal ou a um estado de loucura, num sentido muito pejorativo da palavra loucura. Mas, na verdade, os tratamentos para ansiedade, incluindo medicamentos e terapias, são formas de cuidado com a saúde mental e são tão normais quanto tratar qualquer condição física, como diabetes ou hipertensão. Então, eu sempre dou o exemplo que eu tenho do meu medicamento para asma, por exemplo, com os estudantes que eu vejo que têm uma resistência maior com os medicamentos para ansiedade, né? Quando há uma necessidade, que a gente já tentou outras alternativas e não tá dando certo, então eu peço para ele ir a um psiquiatra, né, para avaliar se tem essa necessidade. E muitas vezes a resposta que vem: eu não quero ficar dependente de um remédio. E claro, é muito melhor que a gente não precise de medicamentos, mas em alguns momentos pode ser que eles sejam necessários. E pode ser que algumas vezes, e até mesmo que eles façam parte da nossa vida por um período de médio a longo prazo, dependendo da situação. Eu sempre dou o exemplo que eu tenho da minha asma para esses estudantes, no sentido de que, bom, ok, eu tenho asma, eu preciso do meu medicamento para não ter crises respiratórias. Se eu achar que por eu não estar tendo crises, eu preciso já largar o remédio, provavelmente eu vou estar me colocando numa situação de risco maior de ter uma crise de asma. E eu não me vejo assim como uma pessoa dependente do meu remédio, num sentido negativo. Eu preciso do remédio porque eu tenho asma. Eu tomo ele porque eu tenho asma, para prevenir problemas, para prevenir que eu corra um risco de morte. E a medicação psiquiátrica, às vezes, é nesse sentido também. E outra, pode ser que realmente ela faça parte de um momento da minha vida. E que não necessariamente ela vá ter que fazer parte, né, até eu me aposentar. Então, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Hoje eu sinto que esse estigma diminuiu um pouco, a gente está melhorando. Isso significa que a gente não pode discutir sobre a banalização do medicamento psiquiátrico, a banalização dos ansiolíticos? Não, eu acho que a gente precisa sim conversar muito sobre isso. Nem sempre eles precisam ser a primeira ação a ser adotada, mas sim, para muitos casos eles são necessários, eles ajudam muito no processo terapêutico também, no processo escolar, enfim. Então, quanto mais a gente desconstruir esses mitos, melhor.